participando! Uhul! Hoje é segunda-feira, 7 de abril. Eu sou a Jéssica Greco. E eu sou o Leandro Neco. Bom dia! Vamos! Vamos aí! Bom dia, oficialmente de casa nova. Bah! E com uma surpresinha aí, pra quem está, acompanha a gente pelo Spotify, é que agora a gente está com vídeo hoje. Bah, um vídeo segunda, né? Porque é um dia muito especial, então esse vídeo aqui também vai sair no YouTube, pra quem quiser ver como é que tá a casa, primeiro dia, na casa nova. Sim. Então tem esse vídeo aí pra vocês, este mimo, né, meninas? Um mimo, irado. Ai, nada como um mimo, né? Começar a segunda com um mimo. Não, e também porque tem tanta coisa pra contar Ai, gente. desde sexta até agora, Muitas coisas aconteceram. que aí a gente vai ter que fazer o retrospecto, que é a partir da mudança de carreto até a gente chegar aqui, a gente Certo. vai indo pé por pé. Hoje vai ser um episódio fofocas da nossa vida, que é do jeito Mais que do que vocês nunca. amam, Exato. tá? E atualizações de mudança. Exatamente. Vamos lá, a gente tinha terminado o programa na sexta, falando que a gente teve um problema com o nosso querido carreto, que a gente Próprio. falou um monte, falou que ele era ótimo, não sei o que aconteceu, né? A vida deu uma rasteira. Eu amo que até agora ele falou pra mim que ele ia mandar o caminhão dele pro concerto e me respondia até às 6 da tarde, né? Aí, 5h40 eu mandei pra ele, e aí, tem alguma novidade? Até agora ele não me respondeu. Até agora não tem uma novidade. 6 da tarde não disse de quando. Exato, Pode ser exato. amanhã, depois de amanhã, nunca saberemos. E ele Um ano também depois. não me perguntou se eu fechei com outro carreto, não perguntou nada, simplesmente É isso. foi isso aí. Não foi muito do feitio dele, pessoal, Exato. mas aconteceu. Então a gente fechou aquele outro carreto lá na correria e tal. Mas eu quero indicar esse outro carreto, Foi legal, né? tá? É o Carreto das Minas. Foi bem legal. Tá, Instagram, acho que é Carreto das Minas também. Uhum. Foi incrível. Elas Foi foram ótimo. muito legais em todo o processo, assim. Tipo, no WhatsApp, pra gente responder as coisas. E aí eu tive que trocar algumas Foi. coisas que a gente ia mandar e tal. Super fofas, chegou no horário, bonitinho, E entregaram rápidas. tudo, rápido. Chegou antes até do horário, né? Aham. Foi bem massa, Tipo assim, lembrando que eu fechei na quinta-feira, acho que era, sei lá, 6 da tarde, pro outro dia, meio-dia. Foi. Entendeu? Então foi muito foda, foi muito legal. Foi muito legal, a gente realmente indica, o pessoal foi muito legal com a gente também. E aí, nessa correria, como a gente tinha algumas coisas que a gente precisava falar, a gente acabou percebendo que a gente deixou várias coisas passar na hora de fazer a lista do Sim. carreto. A gente esqueceu de botar na lista pra elas, porque eu também não lembrava tudo de cabeça, né? Tava com o Caio a lista. E aí foi ruim também, porque como a gente tava muito ansioso e tal, e as coisas deram, errado ali em cima, muita coisa a gente percebeu que passou. Algumas coisas a gente falou com elas. Se a gente levar tal coisa, não levar tal coisa e tal, pra também não mexer tanto no orçamento. A gente resolveu fazer algumas viagens a mais de carro pra trazer as coisas extras, pra não ter que colocar junto com elas, porque a gente já tinha fechado uma outra parada, né, com elas ali correndo na hora, né? Só na sexta foram 5 viagens de carro trazendo Foi. coisas. E só que muitas coisas eram, tipo, sei lá, frágeis que a gente não queria levar em qualquer caminhão de mudança que fosse. Uhum. E quadros. Aí teve a viagem que também a gente vai chegar lá pra trazer os gatos, não sei Sim. o quê. Então, tipo, teve muitas dessas viagens. Então a gente ficou na sexta-feira indo e voltando pro apartamento o dia inteiro. Foi. A gente nem veio. Sabe quando você não percebe o dia passar? Assim, É. a gente acordou muito cedo pra começar bem cedo. E a gente foi terminar mesmo, assim, todas essas viagens e tal. E tudo, tipo, bem no fim do dia, meia-noite, mais ou menos por Exato. aí, assim. E aí foi, daí a gente, na manhã de sexta, a gente fez 3 viagens, né? Foi. Na última dessas 3 viagens, e eu já fiquei aqui, Uhum. porque eu tinha que receber o cara das telas dos gatos. Exato. Que aí entramos neste capítulo. Exato. E aí, enquanto isso, eu estava no outro apartamento com os gatos. Isso. Num quarto separado, onde o pessoal não precisava mais entrar. Estava eu com eles lá. E recebendo a galera da mudança pra Sim. levar as coisas. Exato. Né? E aí, então, fiquei eu esperando aqui. Este cara, eu peguei o contato dele num grupo de WhatsApp do bairro. Uhum. Assim. E aí, era uma pessoa que falou assim: faço com ele há anos. E eu pensei, se ela faz com ele há anos é porque deu muito certo. É isso aí, entendeu? E aí, chamei ele. Ele era meio caótico no WhatsApp, mandava áudio de 2 segundos o tempo inteiro. Mas até aí também. Mas até aí, beleza, vamos que vamos. Marcamos. E aí, o que foi? Na quinta-feira, pré-mudança, ele veio fazer as medidas. E ele tirou uma janela do lugar pra fazer as medidas. Foi. E aí, ele foi embora.
E aí o nosso empreiteiro falou, a janela ficou fora do lugar, eu vou colocar de novo, porque ele tirou. Colocamos a janela no lugar de novo, ele foi embora. Foi. Na sexta, quando ele chegou, eu tava aqui. E eu sabia, quando ele fez as medidas, eu não tava. Aí ele chegou, e a primeira coisa que eu falei pra ele quando ele chegou, eu falei, foi assim, tu não precisa tirar nenhuma janela do lugar pra fazer as telas, né? Ele falou, não, fica tranquilo. Então, beleza. Aí ele começou a fazer a sala e tal, porque tinha que tirar as telas velhas e botar as telas novas. Começou a tirar as telas, tava ele e um outro cara, assim e tal. E aí, no nosso quarto, tinha uma das janelas que tava meio emperrada. Daí ele falou, vou ter que meter uma chave de fenda aqui pra puxar, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Vai ficar marcado. Eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum. Puxou, ficou marcado, mas andou lá, rolou. A gente sabia também, né? Daí eu tava meio que acompanhando, olhando onde é que eles estavam indo, o que eles estavam fazendo, mas a sala rolou, daí eles foram pro primeiro quarto, rolou, deu, então tá bom, né? Foram pro quarto que vai ser o nosso estúdio. Chegaram lá, estavam lá fazendo, que era o quarto que ele tirou a janela do lugar pra medir. Exatamente. E eu tava na sala. Tô eu na sala, mano. Do nada, dá um estouro muito alto, assim, de vidro, assim. E aí eu... BAM! E aí eu, caralho... A primeira coisa que eu pensei foi... Estourou a janela no cara. Eu pensei, PS, é agora. Sim. Saí correndo. Tô eu chegando no estúdio e ele está saindo falando... Caiu a janela. Eu, o quê? Ele caiu a janela. Meu Deus. Não, peraí. Eu fui na janela olhar, a janela estava espatifada na marquise do prédio, totalmente quebrada. E aí eu olhando, e tinha um vizinho olhando, e o zelador olhando. E aí eu... Caralho, vou descer ela agora lá, porque ele não fez a menção nem de descer. Ele só ficou, putz. Ele ficou tipo, puta merda. Aconteceu, hein? Daí eu desci correndo, cheguei lá, e o zelador, não, Leandro, fica tranquilo, não tinha ninguém aqui, não aconteceu nada, só foi o susto. Ao que tudo indica está tudo bem, só uma sujeirada, mas tá tudo bem. Ele falou, vou limpar. Eu falei, tu não vai limpar, não? O cara vai descer, vai limpar. Que isso, tá ligado? Não, o mínimo o cara tem que fazer é limpar. Aí eu subi, ele tava há 30 anos trabalhando com isso, nunca aconteceu. Eu falei, beleza, mas agora aconteceu? Primeira coisa, tu vai descer lá, vai limpar isso aí, cara, tá ligado? Primeira coisa é isso. Daí ele desceu, limpou, e quando ele subiu, ele tava assim, mais um dia, tá ligado? Seguiu. Eu falei, não, pera aí, mano, e agora? O que eu vou fazer? Eu tô sem janela, tá ligado? Como assim eu vou ficar sem uma janela na minha casa? Daí pois ele seguiu montando. Daí eu falei, tá, eu vou esperar ele montar e aí a gente vai conversar, porque eu vou ter que pagar ele, né? E aí, a síndica já me mandou mensagem, falou, Leandro, já estou sabendo da janela, temos que ver se teve algum custo pro condomínio, aí vocês vão ter que pagar, porque pode ter quebrado alguma coisa no condomínio, né? Porque estourou uma janela numa marquise que era reta com outro apartamento. Não, Entendeu? ainda bem que não caiu em ninguém, assim. Exato, não. Porque isso era o maior dos... O bagulho podia ter matado medos, uma pessoa. assim, Se caísse uma exato. pessoa, matava. Era da altura que é o nosso apartamento, super a janela sério, sim. caiu. Um negócio super sério. E aí, quando ele terminou de fazer, ele veio numa vibe, vamos acertar, e largou o cartão dele do Pix, assim. Daí eu falei, tá, como é que a gente vai acertar isso agora, né? Porque, tu sabe, né? Tu quebrou a janela da minha casa, e agora o que eu vou fazer? Tá ligado? E pode ser que eu tome uma multa do prédio ainda, eu não sei o que vai acontecer, tá ligado? Daí ele ficou numa vibe, mas tava solta. Eu falei, não tava solta não. Tu que soltou a janela, a gente botou no lugar, tu soltou de novo, mano. Tanto que eu já tava aqui, né? Daí, quando rolou esse papo, eu odeio discussões e confrontos. Eu tava nervosíssima, sentada num canto, assim. E aí, eu falei, então, ontem, quando o senhor veio, o senhor tinha deixado a janela solta, que a gente botou no lugar aqui. Porque eu tava aqui, né, no apartamento. E aí, ele falou assim, aí ele tava conversando com o Neco, ele falou, não, mas ela falou que a janela já tava solta. Eu falei, não, eu falei que o senhor tinha deixado solta. E aí, ele mudou totalmente que eu falei, eu fiquei, ele deixou pra ficar bom pra ele a história. E aí eu fiquei assim, não, mas eu falei na frente do Neco, tipo, não faz sentido. Daí eu tentei explicar pra ele, falei, ela falou isso, você tá falando isso aqui. Ele ficou, tá bom. Daí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, porque eu também, eu acho injusto não pagar o cara. Porque o serviço ele fez direitinho. Porque o serviço ele fez, eu acho injusto não pagar. Sim. Mas ao mesmo tempo, o que me pega muito, que é foda, é tipo assim, não é como se esse cara também tivesse assim, ostentando grana. Inicialmente ele era um cara que, tipo assim, ele trampa full, ganha o dinheirinho dele ali, faz o corre. Tipo assim, não sou eu que quero dar o tufo no cara também. Só que ao mesmo tempo, mano, tipo assim, ele nos fudeu muito. Tipo assim, o cômodo está aberto, choveu, tá ligado? Tipo assim, tá uma merda agora. Pra mim, a única questão é que ele não se importou com o que aconteceu. E aí eu peguei... Ele nem fingiu que ele se importou, sabe? Exato. E aí eu peguei e falei pra ele, mano, eu vou te pagar metade, tá ligado? E depois que eu resolver a janela,
E aí, se a janela for mais barata que a outra metade, eu te pago a diferença ainda. Só que neste exato momento, eu só vou te pagar metade. E eu acho ainda que eu paguei demais, tá? Mas eu paguei a metade do bagulho porque eu pensei, a metade do valor tranquilamente cobre a mão de obra do bagulho e sobra. Porque, querendo ou não, as telas é umas cordas, assim, não é tão caro, assim, né? E aí ele ficou meio puto numa vibe, então tá. Isso aqui foi indo embora, assim, meio que foi embora. Eu mandei pra ele o comprovante, ele nem me respondeu, assim, entendeu? E aí, só que eu já orcei a janela, e a janela é 3 vezes o valor do pagamento dele inteiro, entendeu? Então, tipo assim, mesmo se eu não pagasse ele, ainda assim a gente já tá no prejuízo, sacou? E aí ficou por essa. Então aí a gente pagou só metade do valor. Que eu não ia me sentir bem se eu não pagasse nada, porque eu acho que porque eu acho tem que também pagar. não é por aí também, sabe? Exato, tipo, Pra mim, a única questão é que, tipo, ele não se importou com o que aconteceu. nem um pouco. Foi nem um um negócio super sério, que poderia ter caído em alguém. Ele nem pediu desculpas. Tipo, pouco. Não pedi desculpa em nenhum momento. tipo, putz, eu me desatentei, alguma coisa assim. Não, ele botou toda a culpa na janela, que a janela tava podre, que eu falei que tava solta. Então, tipo, eu senti que ele não quis também ajudar ou entender que aquilo era um problema sério, sabe? Sim. E em nenhum momento foi tipo, não, beleza, vamos fazer um descontinho, ou não, eu dou mais não sei o que pra você a mais. Não, ele falou, não, eu não tinha nem colocado os ganchos aqui no orçamento, então fica por essa. Ele inventou que ele não tinha botado um bagulho no orçamento pra poder abater. E daí eu fiquei meio tipo, não faz sentido. E daí quando eu cheguei, ele veio me explicar a situação. E aí eu comecei a ficar incomodada porque ele quis meter um papo, tipo, é foda, porque tem umas coisas de machismo que a gente percebe. E aí ele começou a falar e ele começou a me encurralar, sabe, pra falar. E aí eu comecei a me afastar e ele começou a falar cada vez mais perto de mim. E eu comecei a afastar e ele me encurralou num canto. E eu fiquei tipo, Sim. tá, eu tô entendendo o que você tá falando. Tipo, beleza, a gente pode conversar numa boa. Você não precisa me encurralar num canto e falar que o que eu falei tava errado, sabe? Tipo, porra, não é por aí, sabe? Então era mais entender o que aconteceu, sabe? No fim era isso, assim, que eu fiquei meio puta com a forma como ele administrou a questão. Não, e uma hora Eu acho que o problema nunca é o que acontece de fato, e sim como você lida com isso e como que você faz com que essa situação seja resolvida, sabe? Uma hora ele meteu também um bagulho meio assim, eu não vou mentir, olha aqui, ó, ele tirou 1/3 do bolso. Eu tô com o terço no bolso, então eu nunca vou mentir com 1/3 no bolso. E eu fiquei olhando pra ele assim, Tá mano, bom, não era aí isso. Sei lá, eu nem tô falando que tu tá mentindo. Porque ele meio que tava tentando jogar a parada, tipo assim, eu virei as costas e a janela caiu. Não, e de fato pode ser que, tipo, ele tenha desencaixado a janela, não tenha visto que tava desencaixada, foi fazer outra coisa. Não, isso sim. E aconteceu. Só que ele desencaixou a janela, porque a janela estava no lugar. E 2 semanas atrás teve o pior temporal dos últimos anos em São Paulo. E a janela estava no lugar, não aconteceu nada com a janela. Entendeu? Tipo assim, caiu a árvore da rua onde a gente mora. A rua nova. Caiu uma árvore. E a janela ficou no lugar. Aí tu vai me dizer que a janela tava podre e caiu porque ele mexeu na janela? Sendo que antes dele chegar, tem isso também. Antes dele chegar, eu tirei foto da janela. Porque eu quero fazer ainda, uma janela de estúdio. Porque vai ser no estúdio, né? Então eu quero fazer uma janela anti-ruído pra lá. Vou fazer porta anti-ruído, vou fazer um estúdio profissional em casa. Então eu tirei foto e já tava orçando uma janela de sobrepor pra ficar por dentro do apartamento. Então, a janela, eu tenho a foto da janela antes de cair. E ela estava normal, entendeu? Eu peguei as madeiras, que estourou. As madeiras quebraram todas, né? Mas eu peguei as madeiras. As madeiras estão inteiras, elas não têm nenhuma parte podre. Não tá tem como a janela tá podre. Tal, Entendeu? Então, isso que me incomodou bastante. Mas a gente pagou a metade. Então, não, e é isso aí. No fim, tudo certo, nada resolvido. A gente vai tentar arrumar. Mas quando eu cheguei, o Neco tava muito assustado, assim. Porque eu não tava aqui, né? Mas, tipo assim, é um barulho. Você fica pensando no que pode ter acontecido, né? Poderia ter machucado alguém. Então, eu cheguei e tava um climão, assim, no apartamento. É que eu já tava na pilha do carreto ter cancelado. Foi muitas coisas ao mesmo tempo. Aí aconteceu isso também. E, tipo assim, eu tava muito nervoso, tá ligado? E aí a Jéssica chegou, e daí tem todo o outro lado da mudança de fato. Exato. Daí é o capítulo da Jéssica. Exatamente, que eu estava lá, o pessoal chegou, eles levaram todas as coisas, foi muito rápido, assim, e aí eu fiquei lá com os gatos. Então, tipo, da minha parte, estava tudo tranquilo, sabe? A Jéssica tava meio rindo, assim. Eu tava de boa, eu conversei com os caras, eles ficaram falando, porque a gente tem uma mesa que mexe a altura. Tu tava muito Bob Goods, mano. A Jéssica, ela saiu de casa e foi comprar flores, mano, pra vir pra casa. E eu aqui tava assim, ó, a janela quebrou, mano. Gente, o cara não quer assumir. Eu cheguei. Então
no supermercado comprando flores rosas. Estão levando. E eu amo, né? Ela vivendo cantinhos bonitinhos, assim, numa vibe. É porque, gente, assim, ó, Inacreditável. real, ninguém se machucou, sabe? Tipo, dos males o menor. A gente, tipo, tava vivendo um dia super importante, que é a realização de uma parada muito foda. E é isso, sabe? Eu acho que tem que focar nessas coisas. Eu tava muito feliz. E aí, o que eu fiz foi, eu passei no mercado, comprei um pão de batata, porque eu pensei, o Neco não comeu nada. Eu falei, eu vou levar um pão de batata. Aí eu fui, comprei pão de batata, aí comprei flores, aí caiu um temporal, daí eu esperei passar a chuva. Mano, e Aí eu cheguei- e o temporal caiu na hora que o cara derrubou a janela. Começou a chover dentro do E eu apartamento. esperando passar chuva. Aí eu trouxe as flores e cheguei, oi! Aí eu trouxe pão de batata. Eu falei, Inacreditável. os gatos estão ótimos. Aí eu fiquei lá conversando com os caras da mudança. Eles falaram, a mesa lá de subir e descer. Ele falou, fiz a mudança de um cara que é streamer. Se mudou lá pra Campinas, tinha uma mesa igual. Eu falei, é, menino? Porque eu já queria saber quem que era o streamer, porque eu queria saber a fofoca. Aí fiquei lá, piriri, pororá, sabe? Inacreditável. Gente, foi tudo, minha manhã. E aí eu cheguei aqui, estava um climão, e o Neco brigando com o homem, e eu com as minhas flores na mão, e eu assim, meu Deus. E aí, no fim, os gatos ficaram lá até o fim do dia pra gente poder organizar as coisas em casa. Por quê? O importante era eles chegarem e estar minimamente um sofá, um tapete no Cheirinho lugar. deles, né? Com o cheirinho deles, as coisinhas deles. Então a gente foi buscar eles mais no fim da tarde. A gente ainda abriu umas caixas, né? É, Arrumou a gente- umas coisas. A gente meio que. Todas as mudanças que a gente fez de apartamento, a gente sempre tenta abrir todas as caixas no primeiro, no máximo no segundo dia. Uhum. Mano, as coisas não precisam nem estar no lugar certo, mas elas precisam estar fora das caixas pra gente desovar as caixas e ver a casa. E setorizar bagunças, que é uma É. coisa que eu acho importantíssimo, que é caixa do estúdio vai ficar no estúdio, caixa da Aham. cozinha vai ficar na cozinha. E aí, primeira coisa, organizar os cantos das caixas. Aí depois você vai abrir as caixas e aí você vai colocar tudo numa bancada, tudo no chão. E aí dali você vai começar a botar as coisas Uhum. nas prateleiras do jeito que dá. E aí depois, na semana seguinte, você vai cômodo por cômodo, daí sim organizando de fato as coisas. Exato, Importante é você olhar e falar, tá. As coisas estão aqui, eu só preciso encontrar. E não ficar abrindo caixa e catando as coisas, Exato, sabe? e aí pra Que aí não trazer rola. eles, a gente já tava com a casa previamente desencaixotada. Exato. Que aí é a vibe, ver o que vai acontecer, como eles vão reagir à casa nova. Porque eles também estavam há 5 anos lá. Exato. Aí do nada, a gente botou eles É. numa caixa, abriu aqui, ó. Se virem. E a gente tem uma teoria, porque a Zoe, ela é a mais quieta, né? E aí, quando a gente se mudou pro último apartamento que a gente tava, ela claramente amou. Porque ela falou, vidro verde, tem ar-condicionado. É que acho que ela gostava muito da sacada. É. De se sentir na rua. Ela é uma gata que ela gosta de conforto, entendeu? Ela é uma gata classe média. Então, ela queria coisas boas, coisas confortáveis. Um Sim. sofá caro, ela deitava. Quando a gente morava no apartamento, que era 4 andar de escada, a elétrica não funcionava, a gente tinha um sofá furado, ela nem olhava na nossa cara. Quando teve o upgrade do apartamento, aí ela nos amou. É verdade. Gente, é uma burguesa. Essa gata é uma burguesa. E aí a gente chegou aqui e a gente vai falar, ela vai olhar e vai falar assim: prédio antigo? Pois o que vocês acham que aconteceu? Ela anda pela casa falando. Comprou, mas era isso aqui que vocês compraram? Foi isso Ela anda aqui? escondida. Ela é a que mais anda escondida É. desde que a gente se mudou. Porque o Pud, tipo, tá. Ele alterna muito de boa com momentos com medo, então ele se esconde. É. A área dorme com a gente, sai. A madrugada tem sido mais difícil pra eles. Eles choram de madrugada. E aí eles querem brincar, e aí tem uns brinquedos que eles pegam, eles miam com o brinquedo. E a Zoe tem esse momento meio burguesa, entendeu? Então ela tá entendendo Falta ainda. consciência de classe. Ela é um pouco Precisa- Bolsonaro, gente. E eu tô assim pra ela, sabe quanto custou essa pedra da cozinha? Valoriza. Mas ela não valoriza, gente. Você dá tudo pro gato, você faz tudo por ele, nunca é suficiente. Exato. Sempre quer mais, entendeu? Então ela tá um pouco assim. Eu tô tentando convencer ela, Sim. mostrando pra ela quanto foi a marcenaria, mostrando uns boletos pra ela ver que não foi assim também. Mas ela não tá entendendo muito ainda, né? Mas no geral está andando. E aí a gente também agora tá se adaptando a essa nova rotina, né? Tem muitas coisas que tem que chegar ainda. Então, tipo, por exemplo, a gente, não sei se vocês sabem, a gente se mudou e ainda está acontecendo a obra. Tipo assim, não é que a o pessoal obra não vem terminou, mais. terminou, né? Falta fazer a elétrica. Se você está vendo em vídeo, dá pra ver que tem
tomada pra fora. Exato, entendeu? Tem algumas luminárias de teto pra ser instaladas. A gente tá com um BOzinho que deu no gás do apartamento. A gente tem que fazer um remendo lá no gás. Então a gente tá sem água quente em casa, sem fogão. Sim. Então, tipo, essas coisas todas elas vão ir se arrumando, acho que nos próximos 15 dias. Exato. Mais ou menos isso, assim. Mas, tipo, a gente veio porque chegou no limite do que a gente podia ficar pagando de aluguel e financiamento ao mesmo tempo. Acabou. E assim, já era um nível que, tipo, dá pra entrar. Porque a gente tava assim, quando no meio da obra ainda a gente consegue entrar sem estar muito caótico e a gente poder já se mudar. Porque também a gente tá ansioso, a gente quer ir logo, a gente não aguenta mais. Então, chegou no momento que, beleza, falta elétrica, botar as tomadas. Dá pra ir, gente, vai, rola. Então, meio que foi essa a ideia também. Porque às vezes a gente vê muita obra do povo, eu pelo menos, né? Eu adoro ver coisa de obra no YouTube. Sim. E aí você vê as blogueiras entrando nas casas, e a casa tá bonita, tá pronta, tá decorada, tá tudo perfeito. E, gente, não fica tudo perfeito. Não é assim que acontece, entendeu? Então, tem coisa que a gente ainda tem que comprar, tem coisa que vai demorar 2 meses pra chegar ainda. Mas a gente já tá aqui dentro. E no fim, isso, assim, é detalhe. Porque o mais importante é estar aqui. Exatamente. E é estar vivendo isso. A gente, inclusive, está gravando esse vídeo no mesmo ângulo que a gente gravou o primeiro vídeo aqui no apartamento. Sim. Que é um vídeo que a gente está sentado no chão do apartamento, sem nada. Pré-obra, tudo. Então, tinha uma parede atrás da gente. E agora, não tem mais a parede. Tem o apartamento inteiro, Olá. que a gente abriu a parede. Tem a nossa cozinha rosa do Bob Goods. Como o pessoal falou no Instagram, que parece a cozinha do Bob Goods. Tudo bonito, né? A nossa bola ali aberta, né? Da área de serviço. Agora, Foi a grande discussão do canal do YouTube, essa bola. A janela da Anitta, entendeu? Então, no fim, é isso que importa. Claro. Não é isso. Tipo, e também pra quem ouve Já de Bordo desde sempre, lá em 2021, quando a gente inventou de comprar um apartamento na planta, foi lá. Lá começou o processo de mudança na nossa cabeça. Exato. Então a gente tá vivendo essa história, essa espera há 4 anos. E aí parece Tá que em ligado? algum nível a vida, essa parte da vida não anda. A gente tava esperando. É muito louco essa sensação, assim, de parece que a tua vida tá pausada porque você tá na expectativa de uma parada que você sonha há muito tempo e você tá planejando e você tá ali, né, pagando e tal. E a coisa não acontece. Exato, É porque muito a gente, maluco, assim. um resumo, né? A gente comprou o apartamento na planta, e não ficou pronto no prazo, a gente teve que esperar o contrato acabar. Acabou o contrato, pedimos dinheiro, demorava 60 dias pra vir o dinheiro. Aí pagaram o dinheiro, a gente achou um apartamento, a gente comprou, o cara não tinha vaga, devolveram o dinheiro, a gente procurou outro, daí achou esse, aí comprou, mas daí a mulher só aceitava dar as chaves quando o Itaú pagasse. Aí o Itaú pagou depois de 3 meses, então tipo assim, 4 anos, mano. Entendeu? Vai fazer 4 anos no final desse ano que a gente tava nessa busca. Então Sim. agora que a gente se mudou, mano. E ela queria ainda ficar até ela encontrar um apartamento que ela gostasse. Ela queria ficar, tipo, até ela encontrar um apartamento que ela gostasse. A gente falou assim, querida, tem um contrato, amor. Você, sim, sinto muito, gata. Mas assim, ó, vai ter uma data que você vai ter que se mudar. Porque se você ficar depois dessa data, você vai ter que pagar uma Eu amo multa. que já começou a falar mal da mulher. Claro, e aí sabe o que ela falou pro corretor, gente? Ela falou assim pra ele que ela tava pressionando uma senhora de idade. Sendo que ele só lembrou ela que ela tinha uma porcaria de um contrato pra cumprir, pra pagar, entendeu? Que ela ia ter que pagar. Enfim, não quero falar disso. Eu posso Deixa passar ela lá. 2 horas falando Chata do caralho. dela. É a nossa vida, é a nossa vida. E aí passou, tá gente, passou. tudo maravilhoso. Tá Estamos... tudo maravilhoso, gente. A gente tá bastante realizado mesmo com todo esse processo, todo esse novo momento. Porque agora a gente também tá descobrindo a casa, né? Vendo os lugares, a gente vai ter o home office, a gente vai ter um estúdio separado. A gente tem uma cozinha nova pra entender como que a gente vai cozinhar, como que a gente faz café. Sim. Tipo assim, a gente tá sem fogão, mas tem um restaurante na frente de casa. A gente foi ali, em 10 minutos a gente tava com a comida pronta em casa pra almoçar. Foi. A gente queria tomar um cafezinho, tem um café aqui embaixo. A gente desceu, tomou um café. Tipo, tem esse mercado muito perto, do outro lado da rua. Tipo assim, a gente tá vivendo uma comodidade que a gente não tem. Porque o apartamento que a gente morava antes não tinha nenhum comércio no entorno. Então agora aqui tem todos os comércios no entorno. A gente tá curtindo o bairro também. Tá vivendo, tá né? vivendo. Uma nova rotina. Então, os gatos estão se adaptando e a gente também. Essa é a verdade. Os vizinhos, a gente já meio que conhece os vizinhos de vários Sim. vizinhos de vista. Ah, é tudo. Tá tendo a galera da portaria, a gente já conhece pelo nome. O zelador é um amor de pessoa. Então, tipo assim, Ah, eu só queria uma comunidade. tem uma. Que nem a nossa arquiteta falou, né? Tipo, mural verde em São Paulo, né? A gente tem uma
fucking árvore gigante na frente da Fucking janela. árvore, gente. Hoje de manhã, o Pudim estava olhando os passarinhos, mano. Ele tava olhando, tá ligado? A gente Ele ficou é um olhando. pouco obcecado por pássaros É. e plantas. Quando ele entender que isso é todo dia. Aham, a gente tava montando uma mesa de cabeceira que a gente comprou. E aí veio uma joaninha, mano, e pousou da nossa mesa de centro. A pessoa que mora em São Paulo, Aí. ela vê a natureza, ela fica. Não é. Caralho, uma joaninha, Aí eu porra. olhei pra Jéssica e falei, caralho, mano, isso aqui é a vida agora. Veio uma joaninha, parou aqui. De manhã, domingo de manhã, eu Joaninha, eu acordei. peguei muito. Domingo de manhã eu acordei e eu realmente ouvi passarinhos, mano. Mas a viu, gente mora numa passarinhos. rua super movimentada. Passa ônibus, passa caminhão Sim. de caralho. Tem barulho a full também. Porque é centro de São Paulo. Mas, de manhã, antes dos caminhões e os ônibus acordarem, tinha passarinhos. E joaninha na mesa. E joaninha na mesa. Então, Ai, gente, a joaninha me pegou tem muito. muita coisa, entendeu? E meu agora amor tá é muito nosso. feliz. Agora é isso que nosso, entendeu? Acho que importa, esse é o sim. bagulho. Tipo assim, qualquer problema que tiver, é que nem disse o meu dupla na época de trabalho. O cara que trabalhava na Vivo. Tem goteira, mas eu sei aonde pinga. Grandes frases, tá, gente. pode ter problema, pode, mas esse Ai. problema aí eu sei qual é que é. É isso, E agora gente. essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Se você quiser ver também esse episódio, tá em vídeo no Spotify e no YouTube. Mas toda quarta também tem vídeo, tá? Então, isso aqui foi só um spoiler mesmo. Porque a gente sabe que vocês são fofoqueiros, queriam ver também. Mas é isso, amanhã tem episódio de novo normal aí em áudio, gente. Vamos segurar Então é essa isso onda aí ó. também, tá? Segunda-feira, 7 de abril. Grande beijo, tchau, tchau. Tchau. Sou eu de novo. Ah, não, por favor. Nem preciso dizer que sou eu de novo. Oh, meu Deus, é o Scooby. Sou eu Não é de seu novo. aniversário. Era só no seu É o aniversário. dia da casa nova. Não, chega. Sou eu de novo. Não. Ai.